que desde que o mundo é mundo, o Sol, a Lua, as estrelas, rigorosamente qualquer coisa no espaço tem um forte impacto no ser humano, não é surpresa para ninguém. Desde objetivos práticos como agricultura e caça, até fins religiosos como mitologia e esotéricos como astrologia. Os corpos celestes estavam presentes nas culturas civilizacionais de qualquer canto do planeta. Tudo isso pode ser resumido em um único nome: astronomia, e é justamente sobre isso que vou falar no vídeo de hoje. Dissertar sobre a trajetória dela no decorrer da história, então bora pro vídeo. Começando do que se tem algum indício, o Paleolítico. As primeiras comunidades humanas viviam em pequenos grupos nômades dependendo da caça e da coleta. Embora as evidências diretas de práticas astronômicas sejam escassas, existem indícios de que essas populações já possuíam algum nível de observação dos céus. Algumas das evidências mais fantásticas do Paleolítico vêm de artefatos e formações rochosas que parecem estar alinhados com fenômenos astronômicos. Por exemplo, o sítio de Göbekli Tepe, na atual Turquia, datado de aproximadamente 10.000 anos antes de Cristo. Apresenta alinhamentos que sugerem conhecimento rudimentar dos ciclos solares. Embora não se possa afirmar com certeza que esses alinhamentos foram intencionais, eles indicam que as pessoas daquela época já estavam conscientes dos ciclos naturais, que influenciavam suas vidas. Desenhos rupestres, como os encontrados em Lascaux, na França, e em Altamira, na Espanha, também podem conter representações simbólicas de fenômenos celestes. Essas sociedades não deixaram registros escritos, então a interpretação dessas imagens é especulativa. Embora acredita-se que as representações de animais e figuras geométricas poderiam estar associadas a constelações ou à Lua, ou ambos. Essas imagens possivelmente serviam como representações simbólicas de eventos astronômicos ou como parte de rituais religiosos. Então vamos para o Neolítico. As sociedades humanas se tornaram mais sedentárias, com o surgimento da agricultura e das primeiras aldeias. Esse novo estilo de vida permitiu que as pessoas observassem os ciclos solares de maneira mais sistemática. Afinal, sem precisar se deslocar para sobreviver, dá até mais ânimo para observar o mundo. O que nos leva a uma das construções mais famosas, Stonehenge, na Inglaterra. Construído entre 3000 e 2000 a.C., Stonehenge está alinhado com solstícios de verão e inverno, o que nos leva a crer que os construtores estavam cientes dos ciclos solares. Além de Stonehenge, temos o Círculo de Gözek, na Alemanha, que data de cerca de 4900 a.C. Essa estrutura circular é considerada um dos observatórios solares mais antigos, com portas alinhadas para, assim como Stonehenge, marcar os solstícios. Mas o que são solstícios? Solstício é o ponto do ano em que o Sol atinge sua maior ou menor altura no céu ao meio-dia, resultando no dia mais longo ou mais curto do ano. No hemisfério norte, o solstício de verão ocorre em torno de 21 de junho, quando o Sol está no ponto mais alto, e o solstício de inverno ocorre em torno de 21 de dezembro, quando o Sol está no seu ponto mais baixo. E para não perder a oportunidade, vou falar sobre o equinócio, que é o momento em que o dia e a noite têm a mesma duração. Isso acontece 2 vezes por ano, em torno de 21 de março, equinócio de primavera, e 23 de setembro, equinócio de outono. Durante os equinócios, o Sol cruza o plano do equador celeste, que é a projeção do equador terrestre no céu, dividindo a esfera celeste em 2 hemisférios, e ambas recebem quantidades iguais de luz solar. Continuando, esses monumentos provavelmente serviam tanto para propósitos religiosos quanto práticos, uma coisa não anula a outra. O alinhamento com fenômenos astronômicos teria ajudado as comunidades neolíticas a determinar as épocas de plantio e colheita, o que é essencial para a agricultura. E construir essas estruturas não era fácil. Lembra que estamos falando do Neolítico, milênios antes de Cristo. Não era uma galera cheia de ferramentas e equipamentos. A construção de algo nesse estilo demandava não apenas técnica, mas muita vontade, sugerindo que as observações astronômicas eram uma parte importante do cotidiano dos povoados. Agora vamos pular lá para a Grécia Antiga. A Grécia é muitas vezes considerada o berço da civilização ocidental, já que foi lá que se iniciou o desenvolvimento, debate e até uma certa sistematização do conhecimento. Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão de Sítio, Demócrito e vários outros criaram estruturas de pensamento e conceitos que usamos até hoje, como a lógica aristotélica. Falavam de filosofia, moral, economia, etc. Claro que houve erros, mas também muitos acertos. Porém, o foco aqui é mostrar como a Grécia foi um pivô do desenvolvimento do conhecimento, incluindo a astronomia. Eu comento um pouco sobre isso no vídeo da Odisseia, da origem mitológica das constelações. Não vou aprofundar nisso para não virar um vídeo de mitologia e fugir do tema. Mas até mesmo o amanhecer tinha um ponto mitológico, no qual seria Hélios, deus do sol, passando com a sua carruagem trazendo a luz, e o anoitecer seria ele indo embora. Agora vou passar por alguns filósofos que contribuíram com a astronomia. Lembrando que a filosofia é um estudo abrangente sobre a vida. Essa secção de conhecimento que temos hoje em várias matérias surgiu depois, então era comum o cara falar de metafísica num dia e de economia no outro. Enfim, Anaximandro de Mileto propôs a ideia de que a Terra flutuava no espaço, sustentada por nada, o que contrastava com a visão mitológica de uma Terra sustentada por alguma coisa tangível, como no caso do Atlas, que segurava o mundo sobre os ombros. Anaximandro também sugeriu que os corpos celestes faziam círculos ao redor da Terra. Agora Pitágoras, que é conhecido principalmente por suas contribuições à matemática. O Teorema de Pitágoras.
Ele e seus seguidores viam uma harmonia matemática no universo. A ideia de que todas as coisas são números influenciou profundamente a astronomia, levando à busca por padrões numéricos do movimento dos corpos celestes. Porém, aqui entra o adendo. Pitágoras tinha muito mais um viés esotérico do que propriamente filosófico, no sentido de que ele não buscava apenas o conhecimento, e sim o conhecimento para uma certa ascensão da alma. Caso queira entender melhor, estude sobre a escola esotérica que ele fundou, a Irmandade Pitagórica. Agora Aristóteles. Ele via a Terra como o centro do universo, com os planetas e estrelas girando em torno dela em esferas cristalinas. Seu modelo dominou o pensamento ocidental por quase 2 milênios. A maior contribuição de Aristóteles para a astronomia seria a metafísica, mas não vou entrar em detalhes porque, além de ser muito complexo, acabaria fugindo do tema. Metafísica entra mais na filosofia do que na física, apesar de ter física no nome, já que ela explicaria o que veio antes da física, o que originou ela. Aristarco de Samos. Se Copérnico é o pai do heliocentrismo, Aristarco pode ser o avô, porque foi um dos primeiros a propor o modelo heliocêntrico. Ele, naquela época, sugeriu que o Sol estava no centro do universo e que a Terra e os outros planetas giravam ao seu redor, em um trabalho chamado Sobre a Grandeza e a Distância do Sol e da Lua. Mas pensa, se o Galileu, séculos depois, com equipamento bem mais avançado, teve trabalho para comprovar o heliocentrismo, já que ele não conseguia explicar a paralaxe estelar, por exemplo, imagina Aristarco que falou disso séculos antes de Cristo. Porém, Aristarco é um cara que sem dúvida merece uma menção honrosa na história da astronomia. Agora, uma coisa que é sem dúvida digna de nota é as duas ferramentas astronômicas desenvolvidas na Grécia, o astrolábio e a esfera armilar. O astrolábio é utilizado para medir a altitude dos corpos celestes acima do horizonte. Ele consiste em um disco graduado chamado de lâmina, que representa o céu visto da Terra. Sobre esse disco encontra-se uma placa móvel chamada de régua, ou alidade, que pode ser ajustada para apontar para uma estrela ou planeta específico. Ao medir a altura do Sol, ou de uma estrela específica no céu, o astrolábio permitia que os astrônomos determinassem a hora local. Marinheiros utilizavam o astrolábio para determinar a latitude, e de quebra era usada para prever eventos astronômicos e interpretar os movimentos dos astros para fins astrológicos. Agora ela que está presente na nossa bandeira original, a esfera armilar, constituída por uma série de anéis concêntricos ou círculos armilares que representam o movimento dos corpos celestes em torno da Terra. Cada anel corresponde a uma linha imaginária no céu, como o Equador, o meridiano e os trópicos, permitindo aos astrônomos visualizar e medir as posições dos astros. Além de ser uma ferramenta de observação, a esfera armilar era usada como instrumento didático para ensinar os princípios da astronomia e a estrutura do universo conforme entendido na época. O que nos leva a falar de mais um filósofo, que deixei para depois as ferramentas para poder pegar o gancho. Hiparco de Niceia. Ele utilizou instrumentos como o astrolábio e a esfera armilar para realizar observações detalhadas do céu. Uma de suas primeiras contribuições foi a criação do primeiro catálogo de estrelas conhecido, que ele estava a cerca de 850 estrelas, classificando-as por brilho e posição. O cara era sinistro. Como deu a perceber, o pensamento astronômico grego estabeleceu as bases para o desenvolvimento futuro da astronomia. A combinação do pensamento empírico com o pensamento a priori, característica não só da astronomia, mas de todo o pensamento grego, lançou as bases do pensamento para o estudo e entendimento do universo que viriam posteriormente. Então chegamos na Idade Média, erroneamente ainda chamada de Idade das Trevas por alguns. Aquela visão de um pessoal ignorante que não tomava banho não faz sentido, já que foi uma época de intensa pesquisa e busca pelo entendimento do universo, em todas as áreas imagináveis. Com as invasões bárbaras, lembrando que bárbaro era um termo referido a estrangeiros, a conotação pejorativa atual não é a original, então a Idade Média se inicia num período de catequização dos povos germânicos e resgate do legado romano, incluindo a arquitetura, com a construção de aquedutos, basílicas e outras estruturas grandiosas. Entretanto, por mais que tivessem sido construídas diversas universidades que tornaram-se centros de aprendizagem, oferecendo estudos em diversas áreas, incluindo artes liberais, teologia, direito e medicina, no que remete à astronomia, o modelo geocêntrico do Ptolomeu, que eu falo mais no vídeo Grandes Físicos Parte 2, ainda era o padrão. Houve mapeamento de planetas, estrelas, mas nenhum novo modelo de estrutura do espaço sideral. Provavelmente, levando em conta a tecnologia da época, a complexidade de atestar cientificamente quaisquer ideias relacionadas ao espaço. Então chegamos na Idade Moderna, com Nicolau Copérnico, que falo mais detalhes no vídeo dos Grandes Físicos Parte 2, que propôs o modelo heliocêntrico que colocava o Sol no centro do universo em vez da Terra. Modelo este que foi mais elaborado pelas observações espaciais de Brahe e posteriormente por Kepler. E assim como Copérnico, abordo mais sobre eles no vídeo que mencionei anteriormente. Ambos foram figuras-chave na expansão do modelo heliocêntrico. Brahe, embora tenha defendido o modelo geocêntrico modificado, ele fez observações precisas dos planetas que permitiram a Kepler formular suas 3 leis do movimento planetário. E o Galileu Galilei, utilizando o telescópio recém-inventado, fez observações que apoiavam o modelo heliocêntrico, como as fases de Vênus,
já que quando Copérnico lançou o modelo, teve aquele prefácio chinelão que atrapalhou a interpretação correta da obra, acontecimento que entrei em detalhes no outro vídeo. Mas infelizmente, Galileu é mais famoso pela treta com a Igreja Católica do que pelas contribuições. Treta essa que a Igreja teria condenado porque o modelo heliocêntrico seria uma heresia, e ele teve que se retratar perante a Inquisição. Acontece que essa é a meia história, porque essa treta com a Igreja não se deu pelo heliocentrismo, e sim pelo fato de Galileu divulgar como uma verdade algo que ele não poderia, já que tinha certos argumentos contra o heliocentrismo que ele não conseguia refutar, como o caso que já mencionei em outro vídeo da paralaxe estelar. E depois disso, bem, vai ficar para outro vídeo da história da astronomia, parte 2. Muito obrigado para ti que chegou até aqui, se gostou deixa o like, se inscreva para ajudar o canal, e até o próximo vídeo.